Bom, além do Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente contou para vocês, né, também tiveram problemas, foram as 3 pessoas mortas no estado de São Paulo também, inúmeros efeitos da ventania. E no Rio Grande do Sul, é importante que a gente te conte uma nova frente fria. Se forma agora cedo na Argentina e deve provocar chuva no estado, que fica pertinho da Argentina, né? Entre hoje e a madrugada de amanhã, o que gera ainda mais preocupação, já que quase 50 cidades, né, Gabriela Garcia, estão em situação de emergência. Isso sem nem saber quais serão os efeitos dessa tempestade que se aproxima. Exatamente, Elisa. Bom dia para você e para todos. Como vocês veem aqui em Porto Alegre, é um dia de sol. A sexta-feira deve se manter com tempo firme aqui na capital gaúcha e também em praticamente todo o estado. Mas essa trégua na chuva não deve durar muito. Já a partir da madrugada desse sábado, a gente tem a volta da chuva forte, possibilidade de temporais também em praticamente todo o estado. Nesse momento também a atenção se volta para o nível dos rios e arroios. Por quê? Nessa última semana choveu muito, então foi um alto volume de chuva e o nível dos rios ainda está em elevação. A gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Guaíba, que é o Lago Guaíba, que atingiu a cota de alerta na madrugada de hoje. Para explicar para vocês, a cota de alerta fica abaixo da cota de inundação, indica grande chance de alagamento em áreas mais baixas e mais suscetíveis, como é o caso, por exemplo, da região das ilhas, daqui de Porto Alegre, né, vias ribeirinhas que já estão alagadas, são áreas que tradicionalmente alagam e que geram a maior preocupação do poder público. O Guaíba deve continuar em elevação até pelo menos amanhã, atingir o pico no sábado à noite. No Cais Mauá, no centro histórico de Porto Alegre, não deve ultrapassar a cota de inundação, segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, mas essa é uma previsão que vem sendo diariamente atualizada por aqui. Além disso, pelo menos 6 rios aqui no Rio Grande do Sul estão com níveis acima já da cota de inundação. São eles o Rio Uruguai, em Itaqui e em Uruguaiana, Rio Jacuí a partir de Dona Francisca, Taquari a partir de Lajeado, Caí a partir de São Sebastião do Caí, Rio dos Sinos a partir de Taquara e Gravataí a partir do município de Gravataí. Também temos o balanço da Defesa Civil do Estado, que aponta que mais de 1.500 pessoas nesse momento estão fora de casa, a maioria está na condição de desabrigada, ou seja, precisou recorrer a abrigos do poder público, não pôde ir para casa de amigos ou de parentes. Além disso, Elisa, subiu para 47 o número de municípios que decretaram situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul. E esse número, inclusive, ele diz respeito aos estragos causados pela chuva da semana passada. Portanto, é um número que deve aumentar, porque nem contabilizou ainda as chuvas dessa semana. Então, até o momento, 47 municípios decretaram situação de emergência. A gente também segue acompanhando esses números. E o governo federal também reconheceu situação de emergência em 2 municípios gaúchos até o momento, Feliz e São Sebastião do Caí. O reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal proporciona que os municípios, então, obtenham ajuda financeira para medidas emergenciais, como envio de kits de assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de pequenas infraestruturas. Para finalizar, então, Elisa, eu comecei dizendo, né, amanhã a chuva volta e volta com força, principalmente isso nas regiões da Campanha, Oeste, Missões e região central. Nessas regiões, pode chover forte e podem ser registrados novos temporais. No resto do estado, a gente também tem a presença de instabilidades, mas nessas regiões a situação deve ser ainda mais crítica já a partir da madrugada desse sábado. Eu volto contigo. E ainda tem, Gabriela, um alerta que quando observa o mapa, pelo Google Maps, eles têm um serviço de alerta sobre o nível de alguns rios. Ó, Rio Grande do Sul aparecendo aqui no mapa. Aqui, gente, é o pedacinho da Argentina, né, que a gente tem de fronteira com o Brasilzão. A Gabriela está contando pra gente que essa frente fria, aqui do território argentino, que pode vir sentido Rio Grande do Sul. Aí aqui no Rio Grande do Sul, eu vou dar zoom para vocês no Rio Uruguai.
A nossa fronteira, parte da fronteira do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul com a Argentina, é feita por esse evento geográfico, assim, digamos, que é o Rio Uruguai, né? E eu vou dar um zoom aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui a fronteira, Brasil, Argentina. Esta cidade aqui, ó, Itaqui, é porque a gente citou ela no fim de semana. Exatamente o que você está vendo aí pertinho, ó, eu vou dar um zoom aqui, você vai observar comigo que vai aparecer uma mensagem aqui no Rio Uruguai. Apareceu aqui, ó, ela é bem pequenininha, mas eu vou te contar. O que diz aqui, ó, situação de inundação próxima ao Rio Uruguai. Então ainda tem o alerta, o rio aparecendo aqui. E quando eu clico nessa mensagem, abre uma aba aqui que diz, ó, continue tomando cuidado ao se aproximar das margens do rio, mensagem da Defesa Civil. Hoje à noite espera-se que o nível do Rio Uruguai reduza de 10 a 20 centímetros, menos mal. Em comparação com agora de manhã, continue tomando cuidado. E também, um pouco mais abaixo, espera que eu vou subir, melhor subir, né? Pronto, aqui, ó. Dicas de segurança, retire os animais de estimação de casa, para as pessoas que moram aqui perto. Então, você tem a tecnologia ajudando, né? O mapa dizendo, suspeita que situação de inundação mantenha o estado de alerta. Que coisa, né, gente? Por isso que é tão comum numa roda de conversa, às vezes a gente dizer, lembra, na nossa época isso não era tão comum, o inverno era inverno, não tem isso? O verão era verão mesmo, você não tinha tanta tragédia, o que é isso? Enfim, a gente que tem que se habituar ao novo normal, certo? Depois do assunto Gaudério e também o assunto sudestino, né, que a gente falou sobre São Paulo e Rio de Janeiro, eu vou mudar aqui